A gente ouve muito falar a respeito de renúncia e negar a nós mesmos, mas às vezes nós confundimos o que é renúncia e quando renunciamos, renunciamos errado. Porque a renúncia é uma ferramenta importante para curar alguma das nossas dores. E é importante para a salvação. Quando Jesus chamou o jovem rico, falou, vende tudo que você tem e me segue. Amém? Não era sobre você ter coisas e tem que se desfazer, mas era sobre as prioridades. Jesus sabia que o propósito e as prioridades daquele moço não era seguir Jesus. Algumas pessoas até querem a salvação, mas elas não querem seguir Jesus. E quando nós entendemos que foi Cristo que nos escolheu, nós entendemos que Ele escolheu aqueles que estão dispostos a renunciar. Mas renunciar o quê? Às vezes é fácil você falar, olha, eu abri mão da minha vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Antes de eu conhecer Jesus, um exemplo, eu estava nas baladas, eu andava nas drogas, eu pegava as mulheradas, eu aprontava. Agora, eu renunciei tudo isso e sou crente. Mas será que essa é a renúncia? Porque essa renúncia, querendo ou não, ela é fácil. Porque nós não podemos confundir renúncia com restauração de princípios e de valores. Tem muitas pessoas que não são cristãs e elas abandonam a vida promíscua, elas abandonam as drogas, elas abandonam o vício. E nem por isso elas renunciaram para ter a salvação que Cristo quer que tenhamos. Então, qual é a renúncia? Tem uma frase, eu estou estudando essas coisas há alguns dias, porque eu quero sempre me aprimorar para eu não gastar meu tempo à toa. Não é perder tempo. Eu não quero gastar o meu tempo. Talvez a frase não seria essa. Seria, eu quero aproveitar o melhor o meu tempo fazendo o que agrada a Deus dentro do enquadramento do propósito dele. Então eu me preocupo com isso. Eu já tenho 57 anos. Eu quero aproveitar o máximo de tempo para que eu cumpra o propósito dele. Então eu comecei a ler sobre renúncia. O que é negar a si mesmo? E de algumas qualificações que eu vi que falaram, uma me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, é você dizer para você mesmo o que Pedro disse a respeito de Jesus quando questionaram. Você é um deles? Ele falou, não conheço esse homem. Renunciar a nós mesmos é você olhar para si próprio e falar, eu não conheço você. Eu não tenho nada a ver com você. Amém? Todos nós nascemos com uma personalidade, entende isso? Uma personalidade diferenciada da outra. Todos nós aqui temos interesse em alguma coisa, queremos chegar em algum lugar, mas isso mostra que nós temos vontades próprias. Você tem vontade própria. Eu tenho vontade própria. Então, dizer para você mesmo, eu não te conheço, é você olhar para todas essas vontades e falar assim, meu, isso aí para mim já era. E é difícil, e eu vi que isso não é fácil. Porque quando nós falamos em renúncias de pecado, você pode deixar de pecar, porém fazendo ainda tudo aquilo que você quer fazer como método de vida. E quando nós falamos de discípulos, nós falamos de discípulo é quem segue Jesus. É quem segue. E quando nós falamos em seguir Jesus, você tem que aprender que negar a si mesmo é você pegar todo o teu plano de vida e abrir mão dele. Será que eu estou disposto? Abrir mão do meu plano de vida. Abrir mão do que eu construí na minha vida inteira lá dentro. Dentro da minha emoção, da minha alma, eu construí algo. Eu já falei para vocês que lá atrás eu queria ser cantor. Sim ou não? Lutei para isso. E um dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu abro mão disso mais, eu não quero. Por quê? Porque enquanto eu não entender que renúncia é eu entrar dentro daquilo que Deus quer e não daquilo que eu quero, eu vou viver frustrado. E às vezes nós estamos pedindo algo, vou dizer uma coisa aqui que pode ser forte. Às vezes você está pedindo algo para Deus que você nunca vai ter. Às vezes você está tentando chegar em um lugar que você nunca vai chegar. Por quê? Porque se você abriu mão de você e você não conhece mais você, você entende que alguém é seu dono. Deus pagou um preço alto por nós, sim ou não? Ele colocou Jesus na cruz para pagar um preço, para nos ter. A partir do momento que eu não sou mais meu, eu tenho um dono, então é o dono que manda em mim. Se eu vender o meu carro hoje para você, eu não posso chegar amanhã cedo e falar assim, olha, eu vou usar o carro.
Se eu vender meu carro amanhã para você, eu não posso chegar para você e falar assim, ó, eu preciso do carro amanhã. Por quê? O carro não é mais meu. Enquanto ele é meu, eu tiro ele da garagem a hora que eu quero, eu saio com ele a hora que eu quero, eu abasteço ele a hora que eu quero. A partir do momento que o carro não é mais meu, eu não posso fazer mais isso. Eu tenho que agora esquecer dele. Então, você tem que esquecer de você. Porque às vezes nós achamos que somos crentes e o que se ensina por aí é o contrário. Determina o que você quer, planeja o teu futuro, sonha com o teu destino e vai à luta. Não é isso que se ensina? Não. Eu não posso dizer assim, olha, eu vou vender o meu carro agora e o mês que vem eu preciso do carro que eu vou viajar. Não, o carro não é mais seu. Você entregou o carro numa loja, você não pode voltar lá amanhã e falar, eu preciso do carro que eu vou levar a minha esposa no médico. A partir do momento que você foi comprado por Cristo, você ouviu Jesus, ouviu o seu chamado, entregou a sua vida a Ele, você não é mais dono de você. E foi isso que eu comecei a entender há muito tempo, lá atrás. Eu comecei a entender, e é isso que muitas pessoas não entendem. E falam assim, por que você muda de tanto lugar de um para o outro, tua vida é totalmente diferenciada, porque eu não sou mais dono de mim mesmo. Renunciar não é você abrir mão do teu talento, não é você abrir mão daquilo que você gosta. Renunciar é você saber que os teus gostos e os teus talentos estão em você, porém, você só vai ter aquilo se o teu dono quiser. A serviço do dono. A serviço do dono. A serviço do dono. Agora, uma coisa que às vezes nós não prestamos atenção e a Bíblia deixa claro. A Bíblia diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Imagina você saindo para viajar com um homem muito rico. O dinheiro é dele. A viagem é para ele. Você está carregando as malas. E você está acompanhando ele, servindo ele. Isso já aconteceu comigo. E eu ter coisas, e eu ganhar coisas desse homem, que eu, sem esse homem, se eu não estivesse trabalhando para ele, eu não teria. Eu estava em Israel e eu passei em frente a uma loja da Versace. Eu não sei quanto custa uma camisa da Versace hoje. E eu estava em Israel e eu saí do Brasil sem nenhum dólar. A Lígia ainda, para me agradar, veio e trouxe um pouquinho de reais. Acho que 300 e poucos reais. Não sei quem ajudou, ela falou, leva isso aqui. O que eu ia fazer com 315 reais em Israel? E eu fui sem nenhum dólar. E eu trabalhava na igreja. E eu fui lá para servir. E quando eu cheguei lá, o que eu fiz? Eu comecei a ajudar as pessoas em algumas coisas que eu sabia. Por exemplo, meu companheiro de quarto entrou em uma loja e ele não sabia montar os looks de roupa. Ele tinha muito dinheiro. E ele foi pegando uns looks de roupa que não tinha nada a ver. Eu falei, você não quer fazer do jeito certo isso aí? Ó, isso aqui não combina. E montei vários, ele comprou vários looks. Imagina, eu sem nenhum dólar e ele comprando várias roupas. Alguém já saiu com alguém que compra roupa e você não tem dinheiro para comprar nenhuma? Não dá uma coisa meio ruim assim, né? Por mais que você expresse que você está feliz, você fala, nossa, ficou lindo. Lá dentro gera um ódio. Você fala, caramba. Mas eu estava fazendo. E eu escolhia como se fosse para mim. Eu montava e colocava, de vez em quando vinha aquele pensamento, meu, não é seu, você não vai levar nada disso. E quando o cara falava o número, eu perguntava o número dele. E quando terminou aquilo ali, nós fomos almoçar. E quando a gente foi almoçar, ele me pegou $200 e falou, cara, isso aqui é por você ter me ajudado. Me deu $200. Eu já tinha $200. E aí, a bispa da igreja que estava comigo falou assim, pastor, eu vou te dar $100 para você comprar uma lembrancinha para a Lígia. Me deu $100. De 16, olha isso. A bispa me deu 100, ele me deu 200, eu já tinha $300. E $300 em Israel é muito dinheiro, porque $300 é o que vale a 6 shekel na época. Não lembro hoje como que é a diferença. Então, cada dólar é 6... Não, cada dólar é 6 shekel, era na época. Então, é como se eu tivesse 6 vezes mais aquele dinheiro, o poder de 1.800. E aí eu comecei a comprar uma lembrancinha, comprar outra. E as pessoas que tinham dinheiro começaram a fazer compras de perfume, compras de coisa de um monte de presente. E eu passei em frente a uma loja da Versace e eu vi uma camisa, uma coisa mais linda do mundo. E eu entrei lá dentro, só tinha uma que era o meu número. E eu olhei, coloquei, que camisa linda. A hora que eu saí, o apóstolo estava lá fora olhando, falou, você gostou, pastor? Eu falei, gostei. Ele olhou para a esposa dele e falou, Vera, compra para ele.
Ela falou, pode pegar, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, significa que quanto mais você serve, mais as coisas vão chegar na tua mão. O grande problema é que nós confundimos de nós em ser discípulos e ser patrões. Nós queremos ser patrões de Deus. Nós queremos que Deus nos leve aonde nós queremos ir, que Ele nos coloca numa posição financeira que nós queremos, que Ele nos coloca numa cidade que nós queremos estar, que Ele nos dá um futuro que também nós queremos, e se sobrar algum tempo, a gente faz alguma coisa para Ele. Não é. Negar a si mesmo é você falar assim, olha, eu poderia estar em casa, eu poderia estar fazendo as minhas coisas, eu poderia estar cuidando de um futuro que eu... Não, mas eu estou aqui fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu quero profetizar uma coisa para você, que se você fizer isso, aquilo que você mais quer, o dono do ouro e o dono da prata é aquele que vai te suprir. Você não abriu mão do gosto da camisa, eu não abri mão daquilo que eu queria, mas ela veio. Eu não pedi, eu apenas apreciei. Você pode continuar gostando de tudo. Mas o problema é que às vezes nós focamos até no nosso culto em buscar aquilo. Você imagina se eu saio daqui na viagem no aeroporto e eu fico, olha, você vai me dar uma camisa? Você vai me dar uma camisa? Me dá uma camisa. Imagina se eu chegar lá, descer no aeroporto e falar, vocês estão comprando para vocês? E eu? E eu? Você não vai me dar nada? Nunca mais eu iria viajar. E outra, era capaz de ir lá mesmo, ele me despedir e falar, fica no hotel, não precisa sair mais comigo. Às vezes nós confundimos que Deus nos chamou para nós... nós achamos que Ele nos chamou para Ele falar assim, olha, eu sou teu banco. Eu sou o teu corretor de imóveis. Eu te chamei para te dar tudo o que você quer. Não, Ele te escolheu para um propósito. O propósito é ser servo. Pedro falou assim, olha, eu não conheço Ele. Pedro renunciou e falou assim, olha, eu não conheço Ele. Eu não quero saber dele. Com medo de sofrer as mesmas consequências. E agora nós vamos falar isso para quem? Para nós mesmos. Eu não conheço o Denilson. Porque o Denilson queria ser cantor, o Denilson queria ser empresário, o Denilson queria estar morando em outro lugar, o Denilson queria estar no meio dos artistas, o Denilson queria ter explodido. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma das câmeras, vocês já perceberam. Quando tá eu e a Daniela lá, fala assim, quem não tem vergonha de aparecer? Eu e a Daniela, fala, nós. Eu não tenho. Só que Deus falou, não, você não é seu, você é meu. Eu lembro uma vez que eu estava orando no monte e Deus falou assim para mim, eu deixei você fazer tudo o que você quis, agora não mais. Então, quando alguém me pergunta como é que vai ser amanhã, eu falo, eu não sei. Uma pessoa me perguntou esses dias lá de Balneário, pastor, como é que vai ser? O senhor já está vindo para cá? O senhor vai ficar aí? Eu não sei. Pastor, aqui como é que vai ficar? Eu também não sei. Deixa eu falar uma coisa, se você aprender a fazer isso, você vai tirar um peso das suas costas que você não tem noção. Quando eu viajava com essa igreja, e a igreja pagava tudo. Você já viajou com alguém pagando tudo? Ah, você tem que experimentar. Não é gostoso? É uma delícia. Aliás, não precisa nem você viajar. Basta você sair para uma pizzaria sabendo que não é você que vai pagar. Dá um refrigério. E a minha vida, quando eu viajava, era assim. Eu viajava, então eu viajava com a minha família, não era nem eu. Eu não tinha gasto de absolutamente nada. O meu trabalho era passar o meu CPF para que as passagens de avião fosse comprada. Eu tinha ainda, às vezes, o privilégio de escolher um hotel. Eu não tinha problema. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por quê? Porque quem tomava conta da minha viagem era quem me contratou. Deus, Ele nos comprou e Ele é responsável por nós. Amém. Mas não tinha como a bispa falar assim, Denilson, pastor, amanhã nós vamos viajar. E eu falava, não. Amanhã eu tenho um show para fazer. Não, porque amanhã eu tenho uma empresa. Você entende por que Jesus falou para os discípulos, larga tudo e me segue? Você entende isso? Ser discípulo é você chegar e falar assim, cara, eu estou aqui até que Ele me chama. Não dá para fazer propósito na nossa vida, algo concreto, sendo que eu não sou dono de mim. Não dá para a gente construir um plano. Como é que eu vou planilhar a minha vida? Como que eu vou fazer isso? A qualquer momento, eu não estou mais nessa cidade, eu não estou mais nesse país. A qualquer momento eu não sei onde você vai estar. Então ser discípulo é você falar assim, olha, eu não pertenço mais a mim. Pronto. E por que você vai tirar o peso das costas? Porque você vai abrir mão de tudo que você teria que fazer para que desse certo. Você agora não tem que fazer mais nada para dar certo, a não ser obedecer a Deus. O André lá de Balneário me chamou e falou, pastor, assim, como é que nós vamos fazer? Vamos fidelizar um lugar para a gente... Eu falei, deixa eu dizer uma coisa. Não se preocupe com isso. Descansa. Deus sabe aonde você está. Se Ele quiser te encontrar hoje, deixa eu falar uma coisa, se Deus quiser encontrar a Lígia, a Bruna,
Se Deus quiser encontrar a Bela, Ele sabe. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, às vezes nós viemos aqui à noite, passar um tempo aqui com a Kate e o Roberto, e a gente fala assim, vamos tomar um café? Ela sabe onde está cada coisa. Ela fala, só um minutinho que eu vou pegar um negócio. Ela traz a xícara certa, ela traz a mesinha certa. Por quê? Porque a casa é dela. Nós somos de Deus e Ele sabe aonde nós estamos. E Ele sabe te encontrar. Você não está perdido, Deus não te perdeu. Ah, mas Deus não está fazendo nada. E eu falei hoje para o Júnior uma coisa que eu fiquei pensando. Alguém aqui sente seu cabelo crescendo? Não. Mas ele cresce todo dia, sim ou não? Você não sente, né? Mas ele cresce. Você não vê Deus fazendo nada, mas Ele está fazendo. Você não vê Deus fazendo nada, mas Ele está fazendo, assim como você não sente seu cabelo crescer. Você não sente, você não percebe uma ruga surgindo, mas ela nasce. Quando você vê, você fala, opa, eu não tinha isso. Não é assim? Às vezes alguém que está de fora olha pra gente e fala assim, meu, tá na hora de você cortar esse cabelo, tá na hora de você baixar essa barba. Não é assim? Tá na hora de você dar um jeito. Ué, a gente nem viu. Assim também algumas pessoas vão olhar para nós amanhã e vão ver algo que nós nem percebemos que Deus fez. Você não está percebendo o que Deus está fazendo porque você está olhando como se você fosse dono de você. E quando a gente é dono da gente mesmo e nada acontece, você fala assim, eu não estou fazendo nada, faz um mês que eu não consigo fazer nada. Eu não produzi, eu não tenho uma empresa, eu não tenho uma casa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, eu não consegui fazer aquilo. É porque o conceito sobre fazer não é sobre mim, é sobre Deus. E o que Ele faz nem sempre eu vejo. A Bíblia diz que me prospera quando eu durmo. Mas enquanto eu estou dormindo, eu estou vendo Ele me prosperar? Quando eu estou dormindo, você está vendo Deus te prosperar? Ah, mas como que Ele está me prosperando se eu não estou vendo? Porque algumas coisas que Deus faz, você não percebe na hora. Você só vai perceber depois. Nós viemos aqui e nós esses dias perdemos o carregador da máquina de barba, nós estávamos com a barba desse tamanho, eu e o Júnior. E aí nós começamos a olhar, as pessoas falaram, meu, olha como que você está, já estavam me chamando de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que Deus está fazendo na sua vida que você não está vendo. Tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida que nós não estamos vendo. Renunciar é você renunciar o teu plano de vida. É você falar assim, eu sou teu discípulo, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Não tem nenhuma ordem direta? Não, então sossega. Nós tínhamos uma rotina na igreja que eu trabalhava. Qual era a rotina? Nós entrávamos no serviço às 2h. E não tinha hora para ir embora. Era a rotina. Todo dia, todo dia. De vez em quando surgia algo de urgência. Ou uma reunião às 3h, ou uma viagem de última hora. E ela falava assim, pastor, manda todo mundo arrumar a mala que nós vamos viajar amanhã cedo. Segunda-feira não. E de segunda não trabalhava. Era a nossa rotina. Mas do nada, 2h, pastor, manda todo mundo arrumar as malas, esteja no aeroporto amanhã, 7h, dá o CPF de todo mundo. E aí? E se eu tivesse marcado um casamento? E se eu tivesse marcado uma festa? E se eu tivesse falado, não, vou começar um curso? Não, eu tenho um negócio para fazer amanhã. Não era assim. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês colocarem isso na minha vida, na minha balança de vida, foi uma época que eu vivi maravilhosamente bem. Sabe por quê? Eu não tinha responsabilidade de nada. Eu não pagava água, eu não pagava luz, eu não pagava telefone, eu não pagava a escola dos meus filhos. Aliás, foi a única época que eu tive escola dos meus filhos particular. Eu não pagava a escola, eu não pagava o material da escola. Tinha uma loja em São Paulo, não sei nem se existe ainda, que chamava Saraiva. Você conhece? Ainda tem. Materiais escolares na Saraiva. Eu vou falar uma coisa para você. É uma livraria. É uma livraria dentro do shopping que vendia material escolar. Em Guatemi e Campinas tem. Olha só, é hiper, mega, blaster caro. Muito caro. Sabe onde eu comprava o material escolar dos filhos? Lá. Pra ter uma noção, meus livros da escola tinha que comprar lá. Minha mãe ligava na editora, porque não tinha dinheiro. Aí. Eu nunca ia ter, presta atenção, eu nunca ia ter a condição de fazer aquilo se eu não tivesse pego meu plano de vida e colocado na mão de quem me contratou. Você entende que eu tinha muito mais coisa eu servindo do que se eu estivesse fazendo para mim? Sabe o que eu tive que abrir mão naquela época? Eu tinha uma editora, eu tinha uma revista. E eu trabalhava de 24 horas quase. Às vezes o dia estava amanhecendo e eu estava na tela de um computador para fechar, eu e a Bruna, para fechar, a Lígia corrigindo, para fechar, para mandar para a editora. Eu não tinha vida. Porque 10h eu já tinha que estar na rua vendendo anúncio. Então eu vendia de manhã, eu entregava à tarde e editava à noite. De madrugada. Eu não tinha vida. Você acha que eu ia ter tempo para ter dinheiro e numa Saraiva? Jamais eu iria. Não é caro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você pega teu plano de vida e entrega para Deus, você vai viver coisas que você nunca imaginou.
Sabe por quê? Ele fala assim, antes de você me pedir qualquer coisa, eu sei o que você gosta. Antes de você pedir qualquer coisa, eu sei o que você precisa. Mas a gente tem a teimosia de achar, não, mas eu já abandonei o pecado, agora ele tem que me dar. E você sabe qual foi a orientação quando eu fui contratado? Dos patrões? Eu não sei qual seria a tua reação, mas eu vou falar qual foi a minha. Ela disse assim para mim, pastor, nunca me peça nada. Você consegue olhar para o Denilson e imaginar eu nunca pedindo nada? E sabe qual foi o desafio que ela me deu? Ela disse assim, o senhor disse que é uma pessoa de fé, então peça a Deus. Nunca me peça nada. Eu falei, tá bom. E eu vou te dizer, Deus nunca deixou faltar nada. Veio além daquilo que nós imaginávamos. Eu morei melhor. Eu fiz viagens que eu nunca imaginei fazer com a minha família. Sabe o que é você viver trabalhando, e de repente você chega de Israel, você pousa em Guarulhos. No outro dia você vai tocar na marcha para Jesus, uma coisa que eu amo fazer. E depois, no outro dia, você embarca de novo para Natal de férias. E aí você está com a sua família toda andando de buggy nas dunas. E aí, sem gastar nada. Sabe por quê? Porque um dia eu estava no monte. E Deus falou, em uma semana eu tiro você daqui e vou levar você para um outro lugar. E eu tinha empresa, eu tinha apartamento próprio. Alguém aqui de vocês teria coragem de comprar um apartamento? Dá 20 mil reais hoje de entrada. Você pagar 5 parcelas e você falar assim, ó, Marquinhos, toma meu apartamento, é seu. Eu estou indo fazer o que Deus mandou. E os 20 mil? Esquece. Alguém de vocês teria essa coragem? Se eu falasse para você hoje, olha, você acabou de comprar uma casa. Você deu 30 mil de entrada. Você financiou, mobiliou, comprou os móveis todos novos. Nós já tínhamos os móveis, não tinha? Os móveis tudo feito sob medida, planejado, a sua casa linda. E eu, pastor Denilson, falasse assim, cara, larga tudo isso aí, vamos embora comigo para a igreja. Pastor, eu comprei o apartamento, preciso vender. Não, larga tudo isso daí, vamos embora. Vende a empresa, vende o apartamento. Vender? Quem é que tinha dinheiro para comprar? Não dava tempo. Eu só fiz assim, mas eu não tenho dinheiro para dar a entrada. É seu. E eu fui viver algo que eu nunca imaginei. Servir a Deus é você entender que você não é seu dono mais. Não é. Eu continuo gostando de muitas coisas. Gosto de carro, gosto de roupa, gosto de shopping, gosto de conforto, gosto de casa boa. O meu dono sabe tudo que eu gosto. O teu dono, quem te comprou, ele sabe todos os teus gostos. Só que é o seguinte, ele não vai abrir mão do propósito dele para te dar essas coisas. Ele só vai começar a te dar essas coisas quando você entrar primeiro no propósito dele. Quando você entender e falar assim, o que o senhor quer de mim? É isso que muitas pessoas não entendem. E o não sei vai estar na tua boca sempre. Porque alguém vai te perguntar como é que vai ser. Eu conversei com a Kelly um tempo atrás e eu falei para ela, você está entrando por um caminho que esse caminho é difícil de voltar. Não, mas eu sempre deixo um tempinho para servir a Deus. Eu não vou faltar. Deixa eu falar uma coisa. Você não é compartilhado. Nós temos hoje muitas coisas compartilhadas. Por exemplo, você compra uma cota de avião. Não é assim? Então você vai lá, eu compro uma cota de avião, a Bruna compra uma cota, você compra outra cota. Então durante um mês eu tenho uma quantidade de horas que eu posso usar o avião. E cada pessoa que tem uma cota também pode usar. Isso existe com avião, isso existe com barco, isso existe com carro prêmio, isso existe com apartamento. Está aqui uma pessoa que entende. Então é comprado compartilhado, cada um usa um pouco. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não comprou uma cota sua. Deus comprou 100%. Então não dá para compartilhar. Um pouco eu sou de Deus, um pouco eu sou da empresa, um pouco eu sou do meu gosto, um pouco eu sou do mundo, um pouco eu sou do meu plano, um pouco eu faço o teu plano. Ó, Senhor, tem quantas horas minhas no mês? E às vezes nós entregamos para Deus quais os horários? 2 horas por semana, uma de quarta e uma de domingo. O resto é meu. Quer dizer que ele colocou o filho dele na cruz para morrer por você, para você dar uma quantidade de horas. Não, ele quer você inteiro. Renunciar é isso daí, eu sou inteiro seu. Se sobrar algum tempo é para você. Amém? Amém? Ser discípulo é isso. Hoje eu estava ali conversando em casa e a gente estava falando um pouco sobre isso, que as pessoas não entendem. E às vezes a situação vai te forçar a te mostrar que você tem um dono. Porque o teu dono fala, eu quero você aqui amanhã. E você vai falar assim,
não vou. Preciso, Falando sobre expulsar, né? eu preciso de você aqui amanhã. Você não. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer com que a situação te expulse da onde você está. Às vezes nós somos expulsos da onde nós estamos porque nós não aprendemos a entender que nós temos um dono. Temos um dono. Só que eu vou te falar uma coisa, assim como eu tive um patrão, quem cria situações para eu pagar tudo que eu tenho que pagar é meu Deus. Quem cura as minhas enfermidades é Deus. Quem cuida da minha família é Deus. Quem cuida de tudo que eu sou e tenho é Deus. Se você entregou sua vida ao Senhor, confia nele. Sirva ele. Na hora certa ele vai dar aquilo que você gosta. Na hora certa ele vai realizar o sonho que você quer. Então nós vivemos para Deus. O irmão da Lígia estava dizendo que o sobrinho dela ama tanto a igreja que ele foi para o parque de águas quentes lá em Olímpia, e no meio do caminho ele falou, puxa, um garoto que deve ter uns 12 anos, 11 anos, no meio do caminho ele falou, puxa, vou perder mais um culto. O menino está indo para um parque se divertir, e no meio do caminho um garoto de 11 anos disse assim, que pena que eu não vou para a igreja hoje. Quando ele chegou foi direto para o culto. Sabe o que significa isso? É você falar assim, eu não sou dono de mim. Eu não sou. E às vezes nós honramos mais os senhores da terra do que de Deus. Às vezes você tem um compromisso e você fala, eu tenho que entregar isso aqui amanhã cedo. E você faz tudo para entregar aquilo certinho. Mas aquele que é o teu Senhor de verdade, você não liga. Você e eu, às vezes, nos preparamos mais para quem não é o nosso dono do que para aquele que é. E a gente se sente o anjo porque eu não fumo. Eu me sinto o anjo porque eu não adultero. Eu me sinto anjo porque eu não tenho vício, porque eu não uso droga, porque eu não tenho corrupção. Nossa, Deus tem que fazer tudo na minha vida porque eu não faço isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que não faz isso e nem salvo é. Eu conheço muitas pessoas de bem, que têm caráter, que não traem a esposa, não traem o marido, que são pessoas exemplares. Porque isso é uma questão de caráter, de conduta, de educação. Não, Deus está dizendo o seguinte, eu comprei você, você é meu. E enquanto não há nada de especial, você está na garagem, você está stand-by. Mas a qualquer momento ele te chama. Ele precisa de você. Hoje ele está precisando desse espaço aqui, ó. Ele está precisando desse espaço. A casa ficou aqui um tempão. Fez festa aqui, né? Você já fez bastante churrasco, já deve ter festa. E agora Deus falou, agora eu preciso. Jesus, na última ceia, ele falou assim, ó, sai na rua para os discípulos, você vai encontrar uma pessoa. Diga a ela que eu preciso da casa dela. Olha que lindo isso. Diga que eu preciso. A mesma coisa foi com o jumentinho. Olha, você vai encontrar um jumentinho preso lá. Diga que eu preciso dele. O jumentinho nasceu, cresceu, estava lá. Às vezes você está quietinho aí hoje, Deus está dizendo assim, diga para eles que eu preciso. Mas você não dá. Primeiro eu tenho que terminar isso. Primeiro eu tenho que terminar aquilo. E às vezes muitas das nossas dores, e quando eu entrei na igreja, muitas das nossas dores não é resolvida por conta disso. Quando eu entrei na igreja, sabe o que os outros pastores diziam para mim? Você é besta. Quando eles te chamar, não vai não. Você tem um horário. Quem vai ficar te chamando toda hora? Não. Deus falou assim, olha, faça para as pessoas como se você estivesse fazendo a Deus. Faça para as pessoas como você estivesse fazendo a Deus. Sabe que hoje os grandes palestrantes estão dizendo? Doe-se e você vai viver melhor. Se entrega e você vai ter uma qualidade de vida diferenciada. Porque o conceito de Deus é você servir. E Deus falou, e Jesus falou que um jeito, uma das maneiras das pessoas reconhecer você como discípulo é você amando o próximo. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver de amor uns pelos outros. As pessoas não vão reconhecer que você é um servo de Deus se você for rico. As pessoas não vão reconhecer que você é um servo de Deus se você for um mega empresário. Se você foi curado de uma doença. As pessoas não vão dizer que você é um discípulo se você tem um monte de testemunho financeiro. As pessoas vão reconhecer que você é um discípulo quando você amar o próximo. Quando você se doar mais para ele do que para você. Quando você se preocupar com aquela pessoa e não é dar uma roupa que ela está com frio. Não é dar um prato de comida. É você entender quando ela não consegue te entender. Você perceber que ela não melhora porque ela não conseguiu te entender. Tem pessoas que você vai falar de várias maneiras e ela não vai te entender. Às vezes eu fico quieto hoje, eu vejo um monte de gente conversando, porque eu não vou nem discutir. Não vai entender. É melhor ficar quieto.
Quando a Bíblia fala tolerar os fracos em amor, é isso. Quando eu tolero alguém e eu fico quieto, eu estou ajudando ele. Eu estou dando tempo, minha mãe falava isso, dá tempo ao tempo. Não é isso? A Bíblia não diz que é um tempo para todas as coisas? Às vezes a gente quer transformar alguém hoje. A gente quer pegar a pessoa e você vai aprender hoje. Não vai. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro caminhava com Jesus. Quase 2 anos de discipulado e ele ainda estava aprendendo. Ainda quando foi perguntar para ele, ele falou, eu não conheço ele não. Ele andou com Jesus. Ele não andou com outro discípulo. Então, às vezes, a gente tem a mania de falar assim, eu tô cansado de falar com ele. Entende? Deixa quieto. Se Deus quisesse usar o poder dele para transformar ele, fazer ele entender na hora, e aí tem aquelas pessoas que do nada Deus chama ele de madrugada, dá uma revelação para ele, ele volta chorando no outro dia, eu tive um encontro com Deus. E Deus falou comigo. É porque Deus precisou dele no outro dia, e no outro dia Deus tinha que deixar ele pronto. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus vai te aprimorar. Na edição de vídeo, quando eu faço, tem um filtro que chama aprimorar qualidade. Você clica ali, a imagem fica linda. Às vezes, falta Deus chegar na gente e colocar esse filtro. Aprimorar a qualidade. Então, quando nós nos formos reunir aqui agora, próximo dia, se Deus permitir, vai ser quarta, você fala assim, eu vou lá para servir. Se você entender isso, você vai querer ser o primeiro. Você não vai recusar, eu vou ter que colocar isso aqui de novo. Não. Nunca. Eu já tive vários patrões. Nunca eu tomei uma bronca por eu não fazer o que era para ser feito. Porque bastava me ensinar uma vez só. E eu fazia melhor. Olha, uma vez por semana, quando eu trabalhava na loja de instrumento, eu tinha que limpar a vitrine. Sabe qual é o problema de limpar a vitrine? Não era limpar. É que enquanto eu estava limpando, eu não vendia. Pensa, uma vitrine do tamanho dessa parede, alta e cheio de produto, de cima e embaixo. Sabe o que tinha que fazer? Tirar uma flanelinha com veja, limpar tudo e colocar. Eu começava a fazer isso exatamente 8 horas. Eu ia terminar meio-dia. Nesse período, entrava um pastor na loja de instrumento e comprava um sistema de som para a igreja, que gastava 100, 200 mil reais, eu não podia atender. Quem atendia? Era um outro vendedor. Por quê? Porque eu estava limpando. Sabe o que eu fazia? Eu falava, já que eu vou desmontar, eu vou melhorar essa vitrine. Eu tirava as coisas do lugar, colocava um negócio mais bonito. Toda semana a vitrine estava mudada. Sabe o que acontecia? Às vezes, o dono da loja ia atender um amigo dele, porque toda empresa tem um amigo que compra direto com o dono. Pessoal lá do Paraná, do Norte, fazia uma compra online, por telefone. E o dono da loja ia lá e colocava meu número na venda. Coloquei para você isso aqui. Entende o que é servir? Servir é você dar o seu melhor, sem esperar nada. Eu não sabia que eu ia ganhar a venda. E todo mês eu estava ou em primeiro ou em segundo lugar. E eu limpava a vitrine. Às vezes a pessoa chegava lá, eu comprei um teclado. Eu não sei mexer. O dono da loja falava assim para mim, Denilson, por favor, dá uma orientação para ele. Eu entrava lá, fechava a porta por dentro. Nós pegávamos 2 bancos. E eu falava, o que você não aprendeu? Isso daqui. Eu ficava, tenta agora. Aprendeu? Ele anotava. E o pessoal lá fora, vendendo. Só que chegava no final do mês, eu estava em primeiro. Porque vinha a venda da onde eu imaginava. Gaste tempo em fazer o seu melhor, porque Deus vai acrescentar as demais coisas. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para nós aqui hoje? Ele quer acrescentar coisas na tua vida que não depende da tua mão. E a gente está achando que é da nossa mão. Porque capacidade nós temos, caramba. Todo mundo aqui tem uma capacidade. Nós não estamos falando com gente desqualificada aqui, nós estamos falando com gente que tem capacidade, todo mundo. Cada um dentro da sua área tem capacidade. E a gente quer que as coisas venham através da nossa capacidade. E Deus falou assim, prepara o cavalo para a guerra, ou seja, prepara a tua capacidade, mas a vitória vem de mim. A vitória vem de mim. Então eu queria que vocês fechassem os olhos agora. E agora você fizesse a renúncia que Pedro fez aquele dia, ele fez de Cristo, mas você vai fazer de você mesmo. Que você diga assim, Senhor, eu não quero, eu não conheço o Denilson mais, eu não quero mais, eu não quero nem saber dele. Eu só quero te servir, eu só quero fazer o que o Senhor quer, eu só quero estar onde o Senhor quer que eu esteja.
Eu só quero fazer com tanto amor como se fosse eu fazendo aquilo que eu sonhei para mim. Mas eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor. Se é cantar, cante. Se é pregar, pregue. Se é evangelizar, evangeliza. Se é você ajudar na organização, ajude. Se é você ajudar nas finanças, faça com amor. Se é você, é por isso que o Senhor disse, olha, eu amo aquele que faz com alegria. Eu amo aquele que faz por vontade, não é por troca. Eu não fui para Israel porque eu estava esperando alguma coisa. Não, eu fui porque eu tinha que ir. Era a ordem que foi determinada. Há uma ordem de Deus na tua vida. E o Senhor está dizendo assim, você vai fazer a sua vontade ou você vai fazer a minha? Se você fizer a minha, eu acrescento aquilo que você gosta.